Muito bem, estudo da lição número 11, a parte de segunda-feira, falando sobre as experiências de quase morte. A lição dessa semana vai falar sobre os enganos do tempo do fim. Esses enganos tentam provar a imortalidade da alma, tentam provar que a pessoa tem uma alma consciente que depois da morte se junta a um paraíso, ou vão para o inferno, ou ficam em um purgatório. São teorias, doutrinas humanas, que tentam comprovar, através da Bíblia, que isso é verdade. As pessoas pegam algumas experiências que aconteceram e então querem comprovar que existe uma vida após a morte. Recentemente, alguns autores de livros, um deles, Vida Após a Morte, ou Vida Após a Vida, querem comprovar, depois de entrevistar mais de 100 pessoas, que as pessoas, quando morrem, têm uma alma que se desliga do corpo e, de uma forma metafísica, vai então para um lugar, para um espaço, para um paraíso. Essas pessoas querem provar que existe uma alma imortal. Por isso que as pessoas que tentam provar que voltar à vida depois de morto, eles querem contar o que se passou. Pessoas que estiveram clinicamente mortos, depois foram reanimados, então a pessoa voltou a viver. Depois passam a contar uma experiência de que do corpo dela saiu uma espécie de uma alma e ela então ficou enxergando tudo, vendo o corpo dela ali deitado enquanto ela flutuava. E para voltar à vida, um ser bondoso as conduziu amoravelmente até o corpo. Então elas entraram no corpo e voltaram a viver. É a chamada experiência de quase morte. Por isso, muitos autores têm dado a ideia disso aí, de que isso não é uma experiência de quase morte. Enquanto alguns autores tentam provar que a pessoa, quando morre, a alma vai para algum lugar, ou seja, aquela parte metafísica, é como se fosse um fantasma, sai do corpo da pessoa e vai para o céu, ou para o inferno, ou para outro lugar. Existem autores também que comprovam cientificamente que o que a pessoa tem é um flash mental. E eles dizem que muitas pessoas armazenam no subconsciente, numa região do cérebro, uma espécie de fuga mental. Isso é produzido através de conversa, através de filmes que a pessoa assiste, através assim, até do próprio pensamento da pessoa. O próprio corpo cria isso como se fosse uma saída mental para um desespero que pode acontecer na vida da pessoa. Então é chamado de flash mental. Quando a pessoa então ela fica desacordada num estado chamado de cataléptico. Já ouviu falar o termo catalepsia? Então o estado cataléptico é quando a pessoa não se movimenta mais, não ouve mais nada, a pessoa fica num estado de coma profundo. Daí então até a respiração se altera. Algumas pessoas foram enterradas no estado cataléptico, porque não se conhecia ainda esse estado. E algumas pessoas foram, assim, enterradas praticamente vivas, mas mortas, assim, no estado de morte. E essas pessoas depois foram encontradas reviradas no caixão. Tipo assim, a pessoa era colocada com o corpo para cima, de barriga para cima, depois quando foram retirar o corpo estava, por exemplo, fazer uma exumação, o corpo estava virado de lado, estava de bruços. A pessoa se virou dentro do caixão. Morreu numa agonia assim de sufocamento. Então, esse flash mental, dizem alguns cientistas, que a pessoa tem isso armazenado em uma parte do cérebro. Então, quando a pessoa entra nesse estado de catalepsia, a pessoa, o cérebro tenta despertar a pessoa, criando essa fantasia, criando essa reação que a pessoa depois diz que foi algo que lhe aconteceu. Mas, na verdade, foi uma ilusão mental. O cérebro criou aquela situação. Sabe quando a pessoa sonha com uma situação, depois passa na rua e fala assim, puxa vida, parece que eu já vivi isso aí. Daí dá-se o nome de déjà vu, um termo francês que significa semelhança com alguma coisa já vivida. Aí então tem toda aquela teoria de vidas passadas, que as pessoas fazem regressão psicológica para tentar saber o que foi em vidas passadas. Tudo enganos do tempo do fim. Aí a pergunta, eu quero dizer apenas explicando, estado cataléptico, que é o estado de catalepsia. É aquele estado no qual o paciente apresenta uma incapacidade total de mover os membros, a cabeça ou até de falar. Em alguns casos, os eventos de catalepsia podem ser confundidos com a morte, porque até a respiração ela chega basicamente num nível quase zero. Daí então as pessoas chegam até a clinicamente estarem mortas, mas estão vivas. Daí então, nesse momento,
o cérebro cria então um flash mental, uma espécie de uma fantasia, a pessoa tem a ideia de que flutuou, de que saiu fora do corpo, depois retornou. Pergunta número 2. Se morrer cria um estado consciente, por que nos relatos bíblicos de ressurreição, nenhuma das pessoas ressuscitadas mencionou uma vida após a morte? Vamos ler os textos? 1 Reis 17, 22 a 24. O profeta Elias ressuscitando ali o filho de uma mulher rica, da viúva de Sarepta. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto até a casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias, vê aí o teu filho. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias ressuscitou esse menino. 2 Reis 4:34. O profeta Eliseu. E subiu Eliseu até o quarto, até a cama, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi, o seu servo, e disse, chama a sunamita. E chamou, e ela veio, e Eliseu disse, toma aí o teu filho. E entrou ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou em terra, e tomou o seu filho, e saiu. Também aqui, o menino não contou nenhuma experiência. Marcos 5:41. E tomando a mão da menina, a filha de Jairo, Jesus disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, eu te ordeno, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, porque já tinha 12 anos, e assombraram-se todos com grande espanto. E mandou Jesus expressamente que a ninguém contasse o que eles viram. E disse, deem de comer para a menina. Lucas 7, 14 a 17. E chegando-se Jesus, tocou o esquife, e os que levavam o corpo do jovem pararam. E disse Jesus, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu a fama de Jesus por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. O moço, filho da viúva de Naim, não contou nenhuma experiência após a morte. Agora o caso mais contundente, Lázaro, morto 4 dias. João 11:40. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, meu Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. E eu disse isso para que as pessoas, essa multidão que está aqui, creia que o Senhor me enviou. E tendo dito isso, Jesus clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. E Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. E Lázaro foi ressuscitado. Então, para a pergunta bíblica, se a morte cria um estado consciente de uma alma, por que nos relatos da ressurreição ninguém falou de uma vida ou de uma experiência após a morte? Resposta, porque a Bíblia diz que na morte não existe nenhuma consciência de nada. Tudo se apaga. Por isso, os ressuscitados nunca relataram nenhuma experiência pós-morte. Se houvesse consciência após a morte, Lázaro, o caso mais famoso de ressurreição, porque ficara morto 4 dias, seu corpo já estava se decompondo. Se fosse verdade uma experiência após a morte, então Lázaro, ele teria bastante coisa para contar. E até, se fosse o caso, argumentar com Jesus, porque Jesus o havia tirado do paraíso, onde ele estava com Deus. Porque Jesus o trouxe de volta para a terra, para uma terra cheia de problemas, já que o paraíso era muito melhor. Muito bem. Ellen White escreveu no livro Evangelismo, página 603, o seguinte: a doutrina da consciência após a morte, de o espírito dos mortos
comunicar-se com os vivos, não tem fundamento nas Escrituras. E, todavia, essas teorias são, assim, afirmadas como sendo a verdade. O diabo mostra a mentira e diz que é verdade. E as pessoas acreditam. Evangelismo, página 603. Que Deus nos abençoe. Possamos, mesmo vendo coisas mirabolantes, possamos crer mais na palavra de Deus do que numa reportagem. Obrigado, Senhor, que Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos a olhar para o tempo do fim, a enxergarmos esses enganos como sendo de origem satânica. Ajuda-nos a ficar livres do engano, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua audiência, porque você está divulgando nosso trabalho, e ore para que Deus possa sempre nos iluminar, para que as lições sejam sempre bem explicadas para a nossa compreensão. Deus abençoe. Se inscreva no canal do YouTube, Gilberto Brasiliano. Vai lá, se inscreva, ative o sininho, coloque o seu like para dizer que está tudo bem. Assim nós vamos sempre mandando para você automaticamente. Deus abençoe. Tenha uma excelente segunda-feira. Fica com Deus.